da Rede Gazeta e espero contribuir um pouco aí para vocês compartilhando algum conhecimento a respeito de liderança de marca. A Nazaré já comentou ali na fala dela parte importante do trabalho do publicitário profissional da área de comunicação é não somente fazer a propaganda, aquela comunicação mercadológica, mas também, talvez, sobretudo, cuidar da imagem da marca, da força da marca. E a lembrança da marca é um dos aspectos dessa área de gestão de marca. Não é o único, não é apenas isso, mas é uma parte importante. É um pouco sobre isso que a gente vai falar. Eu queria fazer já, logo de início, um comentário a respeito dessa primeira tela. Um fotógrafo italiano chamado Massimo Grama Curta, ele transformou símbolos de marca em pirulito e fez disso quase que uma obra de arte. Então você vê ali aquelas marcas, as referências daquelas marcas, né? A Nike, a Lacoste. Foi uma maneira diferente dessas marcas falarem de si próprias e, obviamente, gerar uma lembrança de marca. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Qual vai ser o nosso percurso para falar sobre isso? Por que a gente deve ser lembrado? Por que uma marca deve ser lembrada? É o primeiro ponto que a gente vai falar. Falar de lembrança de marca, pelo menos da maneira como eu enxerguei isso, é falar também de percepção. É preciso entender alguns conceitos. O conceito de percepção, o conceito de marketing, um pouco do que a Nazaré já falou, mas apenas para contextualizar dentro dessa ideia de lembrança de marca propriamente dita, lembrança de marca e a comunicação. Um pouquinho de cada uma dessas coisas eu vou tentar amarrar uma ideia, com algumas ideias. Então, o que é importante para uma marca ser lembrada? Recentemente, em comemoração aos 20 anos da pesquisa de recall de marcas realizada pela Rede Gazeta, pelo Jornal Gazeta, em parceria com o Instituto Cultura, a gente acrescentou algumas perguntas para tentar dimensionar um pouco a importância relativa das marcas do ponto de vista dos consumidores. E observem que isso foi feito de maneira declarada, ou seja, os consumidores foram abordados na rua, foram feitas essas perguntas e eles declararam isso. Então, 66% desses consumidores pagam mais por uma marca mais conhecida. Olha isso, a pesquisa foi feita no estado inteiro, com uma amostra de consumidores com idades acima de 16 anos. Esses casos foram abordados na rua e foi perguntado a eles a importância da marca, e 66% deles disseram que pagam mais por uma marca conhecida. 2/3 desses entrevistados declararam isso. A força que tem, a importância de você manter a sua marca na mente dos consumidores. Que não é um trabalho dos mais fáceis. Não basta você ir para os meios de comunicação e fazer a sua propaganda que a sua marca vai se tornar conhecida. Existem técnicas adequadas para isso. 65% deles acreditam que o fato da marca ser conhecida tem um alto ou médio grau de influência na decisão do consumo. Não, praticamente 2/3, novamente, admitem que a marca influencia o seu consumo. Pensem vocês, enquanto consumidores, no supermercado, diante da gôndola, com N opções, sei lá, de biscoito, e a tendência do consumidor, na dúvida, é levar uma marca conhecida. A gente faz isso. Se vocês pararem para pensar, isso eu falei a categoria biscoito, mas poderia ser qualquer outra categoria. 55% costumam ter preferência por produtos capixabas, então esse é um dado importante para o nosso mercado, a força das marcas locais. Aliás, o localismo é uma tendência importante, contribuindo para os cenários construídos pela Nazaré, sobretudo quando se fala de mídia digital, nesse meio digital, é importante a gente respeitar ou considerar, um sinal de respeito, que você considera, a cultura local no processo de construção da comunicação. Outros dados, ao longo desses 20 anos foram investigados, foram levantadas marcas mais lembradas em
158 segmentos. Foram mais de 43 mil entrevistados e aproximadamente 17 mil marcas foram citadas nesse período. 41 marcas são líderes desde que o segmento existe na pesquisa. E 8 segmentos líderes têm mais de 50% de lembrança. Esses números é para dar uma dimensão para vocês da importância da marca ser lembrada, da importância de se construir uma imagem de marca positiva a tal ponto que a marca seja lembrada, obviamente, de maneira também positiva. Isso indica também um aspecto importante. A disputa é extremamente acirrada por esses números, a gente fica claro isso, é extremamente acirrada por um espaço limitado, que é a mente do consumidor, a mente e o coração do consumidor, né? As pessoas têm relações emocionais com as marcas. E esse espaço, então, é muito limitado e muito disputado. Então, daí a importância de você manter a sua marca lembrada. Então, vamos conversar um pouco sobre esses aspectos. A começar pelo conceito de percepção. O que é a percepção? É um processo por meio do qual uma pessoa seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas para criar uma imagem significativa do mundo. Observe essas palavras-chave. Primeiro, a gente seleciona, a gente recebe um monte de informação ao longo do dia, e cada vez mais crescente. A gente não dá conta de absorver toda essa informação, então é preciso selecionar essa informação. A gente organiza essa informação de alguma maneira, para que essa informação crie algum efeito de sentido útil na vida da gente. E a gente interpreta essa informação. A interpretação ela vem carregada de uma série de aspectos, seus valores, sua personalidade, as características pessoais de uma maneira geral, a sua visão de mundo é o filtro através do qual você interpreta a realidade. É a sua história de vida, os seus valores, as suas crenças que permite que você construa um sentido para tudo isso que a gente vive, que é o mundo que a gente vive cheio de informação contemporânea. Na verdade, ela antecipou várias coisas para a gente. E cria uma imagem tão significativa. A questão é que as pessoas não prestam atenção em tudo, não entendem tudo que prestam atenção e muito menos se lembram de tudo. O que eu quero dizer com essa história é que nós somos altamente seletivos quando se trata de informação. E essa informação no sentido mais amplo do termo. A informação, mais especificamente a que nos interessa aqui, é a informação sobre as marcas. A informação sobre o que a marca está oferecendo. A informação sobre o posicionamento dessa marca, sobre a proposta de valor, sobre o que ela está ofertando naquele momento. Isso tudo é muito filtrado. Tanto é filtrado, e a gente não dá conta disso, que é muito fácil perceber, especialmente em algumas situações, esse fenômeno, vamos dizer assim. Não sei se você está interessado em comprar um tênis, por exemplo, para alguma finalidade, então parece que você começa a enxergar só o anúncio do tênis, passa no corredor do shopping e olha quase que naturalmente com as vitrines onde tem tênis. Quer dizer, se você olhar, bate o olho numa vitrine onde tem um monte de produto, mas o seu olho vai em cima do tênis. Isso é o quê? É a atenção seletiva. A gente seleciona o foco para o qual a gente vai se concentrar em função daqueles nossos interesses, que pode ser necessidade, que pode ser desejo, sobretudo desejo. Então, quer dizer, nós estamos falando de seleção, nós estamos falando de percepção influenciando a nossa seleção, a maneira como a gente enxerga as coisas, a maneira como a gente enxerga as coisas nos faz selecionar aquilo que nos interessa. Um dado importante para a gente considerar é uma característica que me chama muita atenção do mercado em que a gente atua. E quando eu digo mercado em que você atua, é o mercado do Espírito Santo. O mercado do Espírito Santo, nós estamos falando aí de aproximadamente 3 milhões e 800 mil pessoas, uma parte delas aqui na Grande Vitória, 1 milhão e 700 mil pessoas aqui na Grande Vitória, mas no estado todo, cerca de 57% a 58% da população, observe esse número, quase 60% da população tem, no máximo, o ensino fundamental incompleto.
Ensino fundamental incompleto. Quase 6 de cada 10 capixabas. Isso em algumas regiões, como por exemplo a região sul, de Cachoeiro e municípios vizinhos, esse índice chega a 66%. Em áreas de região chega a 67%, ou seja, 7 de cada 10 pessoas que passarem por você na rua têm no máximo o ensino fundamental incompleto. O que isso significa do ponto de vista da comunicação? Eu não sou especialista em comunicação. Minha formação em administração, marketing, antropologia do consumo, para tentar entender um pouco o consumidor, aquele desafio que a Nazaré estava colocando ali. Mas esse é um dado relevante, porque a educação formal não é só ela, obviamente, mas a educação formal é um elemento fundamental para que nós tenhamos condições de construir uma compreensão sobre a realidade. E essa compreensão sobre a realidade significa, o que nos interessa aqui, entender as mensagens publicitárias. Não é à toa que, quando se fala de classe C, e aí nós vamos ter informações breves sobre isso, recomenda-se, do ponto de vista da comunicação, de não se utilizar metáforas, de não se utilizar de sutilezas na linguagem que tenham que levar essas pessoas a desenvolver um raciocínio abstrato e elaborado. Não que essas pessoas sejam incapazes de fazer isso, nem de longe. Porque nós temos pessoas muito inteligentes, independentes de classe econômica. Mas o fato é que a educação formal amplia essa nossa capacidade, essa nossa habilidade de compreender as coisas do mundo. Na medida em que esta educação formal é precária, porque além deste número que eu diria ser chocante de pessoas com no máximo ensino fundamental incompleto, a gente sabe da qualidade da nossa educação. Eu estou derivando um pouco, mas para chamar a atenção para um ponto que é fundamental e que a Nazaré já chamou, quando ela coloca aquele esquema que eu concordo com você, embora tenha 200 P's nessa sobremetria, mas a rigor, na prática, as empresas que não fazem nem esse básico aí dos 4 P's. Não gerenciam esse mix de marketing com competência, nem com esses 4 P's, mas com 8, com 6 e por aí vai. Então, essa é uma característica do nosso mercado, que profissionais da área de comunicação que atuam neste mercado, no meu entendimento, deveriam se preocupar muito e considerar muito na hora de produzir as suas peças publicitárias, enfim, as suas estratégias de comunicação. Bom, um outro conceito que a Nazaré já mencionou, e eu trago aqui também do mesmo autor, Kotler, porque falar de marketing não falar do Kotler é quase uma heresia, né? É quase impossível. Então é leitura básica. Ele tem um livro dele, Marketing do século XXI, lançado lá em 1999, onde ele traz essa definição que me parece bastante relevante. Diz assim: a arte e a ciência de se cultivar relacionamentos lucrativos com o cliente. O marketing exige de nós, profissionais que atuamos nessa área, um pouco da inspiração das artes, um pouco da criatividade, né, que vem das artes. Como até o depoimento ali de um dos profissionais mostrado no vídeo, a criação, a criatividade é um aspecto muito importante, mas precisa de ciência também. Precisa de ciência, aí entra a área de pesquisa, de estudos, planejamento. Para quê? Para cultivar relacionamentos. Cultivar é verbo, indicação e ação permanente. E relacionamento você não constrói de agora para daqui a pouco. Relacionamento tem que ser cultivado igual planta, né? Você vai regando todo dia e ela vai crescendo. Quanto mais você vai interagindo e conhecendo as características daquela planta, mais você vai tendo a possibilidade de fazê-la crescer. Enfim, cultivar relacionamentos então permanentemente, mas não é qualquer tipo de relacionamento que as empresas estão interessadas em cultivar. Elas têm um interesse, e o interesse é cultivar relacionamento lucrativo com o cliente. Tem que ser lucrativo para a empresa e lucrativo com o cliente. E essa é uma relação de ganha-ganha, porque se uma das partes apenas ganhar, a brincadeira fica sem graça. Se só o cliente ganhar, a empresa não se sustenta. Se só a empresa ganhar, a empresa não se sustenta no mercado porque não vai ter cliente interessado no que ela tem a oferecer. Uma outra visão de marketing é o esforço que todo mundo da organização faz para construir marca.
Olha, o esforço que todos na organização fazem para construir marca. O que significa isso na prática? Significa que marketing não é feito pelo departamento de marketing. Marketing é feito por todos da empresa. Porque na medida em que eu assumo um compromisso ao entrar numa empresa, de desenvolver um trabalho nessa empresa, eu a representarei em qualquer situação da minha vida. Seja cortando o cabelo, seja na praia, seja na boate, as pessoas vão falar: você é o fulano da não sei aonde, você não faz isso? A referência da empresa associada, da pessoa associada à empresa, isso é muito comum. Então você carrega a marca da empresa junto com você. E a marca, você é um pouco da marca da empresa, que a empresa é feita por pessoas. Muito bem. O esforço que todos da organização fazem para construir marca. O marketing tem esse propósito, a gente vai explicar um pouco melhor esse propósito. Em outras palavras, marketing é marcar o cliente. Mais uma vez, marcar é verbo, e verbo ainda indicação. Então é a ação de marcar o cliente, de deixar marca, traços, sinais de sua presença e atuação. Quando a Nazaré nos lembra sobre marketing de experiência, explorando muito essa ideia. É você proporcionar uma experiência tal para o cliente que ele leve aquilo no resto da vida dele. Então, o que a gente tem que entregar de proposta de valor para os clientes tem sido cada vez mais desafiador e, por vezes, sofisticado para você conseguir entender esses consumidores, entender exatamente o que eles querem. Aliás, eu não gosto nem de falar esses consumidores, né? Entender nós consumidores. Eu também sou consumidor e tenho as minhas demandas, as minhas expectativas, os meus desejos, que nem sempre as empresas conseguem cumprir. E o que é pior, nem sempre eu consigo dizer para elas o que exatamente eu quero. Daí o desafio de profissionais que atuam nessa área de comunicação, de conseguir de fato viabilizar o seu trabalho. Muito bem. Então, por que a gente deve ser lembrado? A gente deve ser lembrado porque a competitividade pela mente e coração dos clientes está absolutamente acirrada. Nós temos hoje uma oferta de produtos, marcas, serviços, de informação, tudo muito over na sociedade moderna. Então eu preciso fazer com que a minha marca seja lembrada de maneira significativa para que eu consiga ocupar um espaço na mente desse cliente. Ok, isso envolve ter clareza de que o cliente filtra as informações que ele quer. Então eu preciso saber o que ele quer, para que eu crie um elo de ligação com ele, um elo de identificação, e ele olha: esse produto eu quero, essa marca eu quero levar. E, bom, conceitualmente, quando a gente fala dessa relação das empresas com o consumidor, do ponto de vista mercadológico, necessariamente a gente precisa falar do conceito de marketing, que é o conceito mais abrangente e que envolve todos esses aspectos. E mais especificamente, que é o que nos interessa, já que nós estamos falando de lembrança de marca, sobre marca. Mas o que é exatamente marca? Marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou combinação de tudo isso, e tem o propósito de identificar bens ou serviços de um vendedor ou um grupo de vendedores. Olha que coisa interessante. Essa história surge muito lá atrás. Se vocês rememorarem aí as aulas de história, até a Idade Média, como é que eram produzidos os produtos e serviços? Eram os artesãos. Os artesãos, eles dominavam todo o processo de produção. Ele pegava a matéria-prima, ele transformava essa matéria-prima e ele produzia, vendia o produto que ele fabricava. Ele dominava todo o processo de produção. Com a Era Moderna, o que aconteceu? E aí, obviamente, com a Era Moderna e com as revoluções industriais, a primeira revolução lá em 1750, depois 1850, 100 anos depois, qual foi o grande barato dessas revoluções? Foi a capacidade que o homem tem de transformar as coisas à sua volta a seu favor. A seu favor, põe algumas aspas aí, mas enfim, de transformar algumas coisas. Essas revoluções então permitiram você fragmentar o processo de produção de tal maneira a simplificar cada atividade do processo de produção que qualquer pessoa poderia produzir. São princípios da administração científica isso aí. Mas isso permitiu com que houvesse uma escala de produção muito grande e, portanto, uma oferta muito grande de produtos. E aí, o que as empresas começaram a produzir esses produtos?
sentiram a necessidade de identificar um produto para se diferenciar dos concorrentes. Vamos imaginar, você vai no supermercado onde não tem a marca nenhuma, todos os produtos têm o mesmo rótulo, sem um nome, sem uma marca. Como é que você vai diferenciar um do outro? Então, a marca, a primeira função da marca é essa, é justamente diferenciar o seu produto ou serviço dos outros, dos concorrentes. Muito bem, vamos lá. O nome da marca e o que ele representa são os mais importantes ativos para muitos negócios e são a base da vantagem competitiva e ganhos futuros. Quem disse isso, aliás, todo esse conteúdo sobre marca é do David Icke. David Icke é semelhante ao Kotler, assim, falar de marca e não falar do Icke também muito arriscado. É um autor baixo que faz princípios básicos a esse respeito. Então isso representa ativo importante. Você certamente já deve ter ouvido falar que a marca da Coca-Cola vale muito mais que todas as fábricas da Coca-Cola e por aí vai. Então, o fato é que as marcas são importantes e não é um trabalho simples você construir uma imagem de marca forte. Muito bem. Vamos lá. Mas a marca raramente é gerenciada de maneira coordenada e coerente com a visão de que deva ter manutenção e de que esta deva ser reforçada. Aqui eu até reforçaria, ou até registraria as questões que a Nazaré levantou, a importância do profissional de comunicação, de publicidade e propaganda nesse processo de construção de marca. Acho que é fundamental a gente sempre ter em mente que quando você está produzindo um anúncio, TV, spot, rádio, qualquer que seja a peça publicitária, você não está produzindo aquela peça em si pura e simplesmente. Ela tem uma função, ela tem um propósito, e ela está associada a uma construção de imagem de marca. Tem alguns ditados, aliás, eu gosto muito de contrariar ditados. Então, tem um ditado que diz que falem bem ou mal, mas falem de mim, não é isso? Eu não gosto dessa frase. Falem bem ou mal, mas falem bem de mim. Eu, como gestor de uma marca, se eu for um gestor de uma marca, eu quero que as pessoas falem bem de mim, mas tem gente que acredita o contrário. Ok, porque dá muito trabalho você desfazer uma imagem negativa associada a uma empresa. Tem algumas empresas que ficam como a CCE. Alguém conhece a CCE? Deixa eu até dar uma risadinha. Por que isso? E se você analisar do ponto de vista técnico, talvez até o produto seja bom, mas a imagem da marca foi afetada para o resto da vida dela. Nem sei se ainda existe a marca. Existe? Existe. Pronto, tá lá, está sobrevivendo. Bom, então a gestão da marca, ela envolve vários aspectos e um dos aspectos é tornar a marca lembrada. Para tornar a marca lembrada, exige um esforço de comunicação importante, exige, aliás, vários esforços diferentes. A primeira coisa é você criar um elo de ligação com os seus consumidores. Para criar esse elo de ligação com os consumidores, você precisa entender quem são esses consumidores, definir quem são os consumidores. Eu já ouvi muitos empresários respondendo a uma pergunta básica em qualquer briefing: quem são os seus consumidores? Aqui a gente atende todo mundo, a gente não discrimina ninguém. Quem entrar, a gente está falando, tá bom, mas quem é que sustenta o teu negócio? Não, todo mundo, homem ou mulher, não, homem, mulher, novo, velho, rico, não tem problema. Bom, quem quer falar com todo mundo acaba falando com ninguém, porque todo mundo, a rigor, não existe. Mas pense, por exemplo, em classe C. Quem estuda classe C sabe que classe C é um universo absolutamente enorme. E além do mais, sem contar isso, ainda tem o fato dessa própria classificação econômica ser extremamente limitada. Tem que ter uma série de cuidados. Há uma incompreensão muito séria em relação a isso no mercado. Bom, esse é um outro capítulo que será dito daqui a pouco. Vamos lá. Bom, então vamos lembrar dessa marca. O que é aí a lembrança de marca? O que isso envolve? Para desenvolver a lembrança, o nome da marca precisa se destacar das outras, óbvio. E o elo da marca com o segmento precisa ser mais forte. A ideia é mais ou menos assim: se vocês quiserem comprar brinquedos, onde vocês vão? Escolhido, HD Kids, Rinrep, Casa dos Brinquedos, que embora não exista, mas a marca permanece.
O que eu estou querendo dizer? Eu falei uma categoria, brinquedo, e vocês começaram a me falar marcas. Vocês associam essas marcas a essa categoria. Quanto maior for o elo de ligação da marca com a categoria, maior a chance dela ser lembrada. Eu penso que eu preciso comprar um brinquedo do lá de Rap, HD Kids, se escolher tudo e por aí vai. Então, esse é o primeiro passo, você fazer essa ligação com o seu segmento. A lembrança de marca se desgasta com o tempo. Então você tem que cuidar. Por isso, requer ou uma profunda experiência de aprendizado, ou muitas repetições, ou as duas coisas. O que significa isso? Lembrando aquela história da marketing de experiência. Se você proporciona uma experiência marcante para o seu cliente, a chance dele lembrar para você o resto da vida é muito grande. Existem algumas marcas que conseguem construir essa relação com o consumidor, proporcionando essa experiência marcante. Agora, não é só a experiência, até porque para você convocar o sujeito para viver aquela experiência, você precisa utilizar os mecanismos da comunicação. Você precisa sensibilizá-lo, você precisa dizer para ele assim, o seguinte: olha, não faz esse tratamento de dente este ano não compra aquela bicicleta, não, você fala o que as marcas acabam fazendo com a gente, em algum sentido, é isso, te dizer assim, não compre nenhum outro produto a não ser o meu. Está todo mundo querendo vender o seu peixe, é isso? Então assim, não compre carro hoje, não tem aquela... Não compre carro hoje, porque amanhã todas as nossas lojas estarão fechadas, tá? Aí você cria uma expectativa, quem está querendo comprar vem coisa boa, vou aguardar essa história. Mas também tem sutilezas, a gente faz essas contas, não vou fazer o tratamento de dente agora, não, porque, sei lá, vai levar aí 2, 3 mil, sei lá, 700 reais, 2, 3 mil reais, e eu estou querendo viajar no fim do ano para não sei aonde. Ou então eu quero trocar o carro, e essa grana vai me faltar. Então você deixa de viajar para trocar o carro, ou compra o carro e deixa de viajar, e assim sucessivamente. E aí você deixa de comprar roupa, deixa de um monte de coisa, vai fazendo escolhas. Essas escolhas são mediadas pelas marcas, o tempo inteiro. Algumas marcas conseguem nos convencer mais, com mais competência, de que aquilo que ela está oferecendo é mais importante para você do que qualquer outra coisa. Por quê? Como diz o Visa, porque a vida é agora, você vai perder tempo para quê? Vai deixar para amanhã? Parcela isso aí, os juros, não importa os juros, o que importa é o tamanho da parcela. Cabe no teu bolso? Então vamos nessa. Você não sabe o dia de amanhã, né? Aliás, outro ditado, né? O futuro a Deus pertence, não é isso? Então por que eu vou me preocupar com o futuro? Aí todo mundo está com essa ansiedade de resolver essas questões de consumo agora, imediatamente. E a comunicação trabalha fortemente para isso. O papel da comunicação é exatamente, tem sido exatamente isso. Provocar os consumidores a isso aí, a vida é agora, então vem cá, consuma o meu produto, a minha marca. E para que a sua marca seja uma opção, ela tem que ser lembrada pelo consumidor. A marca que não é lembrada não é comprada. Pensa, se você vai ao supermercado e não lembra da marca, vai comprar um outro produto similar, uma outra marca similar, enfim, não vai levar a sua marca porque não vai lembrar. Manter um alto nível de lembrança imediata através de exposição constante pode criar não apenas o conhecimento da marca, mas também um destaque tal que iniba a lembrança de outras marcas. Quantas marcas de sabonete você lembra? Fala para mim. Sabonete. Agora, 3, fala para mim. Dove, Protex, Lux. Mais algum? Se pensar um pouquinho, lembra. Mas olha só, quantas marcas de sabonete existem? Caraca, muitos. Escolha. Qual a marca? Escolha que você lembra. Piraquê, Nestlé é marca de biscoito, né? É marca... Sim, ok, bom, tudo bem. Sacou o exercício? Por que o Piraquê conseguiu convencer você e fazer com que você lembrasse do Piraquê? Por que aquelas marcas de sabonete fizeram com que você lembrasse delas agora? Algum trabalho, e não é pouco trabalho ao longo do tempo, foi desenvolvido para que isso acontecesse. Agora, tem algumas coisas curiosas. Nem sempre as marcas que a gente lembra são marcas que a gente tem condições de comprar, né? Carro, qual carro você lembra? Mercedes, Hyundai, Ferrari, olha lá, o carro joga pesado lá. Não vou perguntar qual é o seu carro.
pequena distância, de $1 milhão, qualquer coisa assim. Então, mas de qualquer maneira é o seguinte, fica no plano do desejo. A Harley Davidson faz um trabalho muito interessante. Se você não pode ter uma Harley, mas você pode ter um chaveirinho da Harley, uma camisa da Harley, um adesivo da Harley. Então, de alguma maneira, você se apropria daquilo que a marca tem a te oferecer. A marca não vem só o produto ou serviço, ela trabalha com a fantasia dos consumidores. A marca trabalha com a possibilidade de você ser mais potente, de você ser mais... Então, vamos combinar aqui, para que 200 cavalos? Vamos lá. Em Vitória, 200 cavalos em São Paulo. Para quem só passa primeiro e ré, não tem sentido isso. Ah não, mas quando eu viajo, ele enfrenta uma fila de 40 minutos para passar o sinal de fundão. Se vocês pararem para observar, vários dos produtos e serviços que a gente consome muitas vezes não fazem o menor sentido. Compra lá um celular bacana, um smartphone, 632 funcionalidades. 30 mil aplicativos disponíveis. Vamos lá, o que ele usa? Talvez 2, 3 joguinhos e eventualmente usa para falar com outra pessoa também, né? Aí ouve rádio, tal, navega na internet, obviamente, redes sociais, enfim, os usos são muito restritos. Isso acontecia já na época do videocassete, não sei se vocês pegaram isso. Videocassete, que tinha lá aquele controle remoto com um monte de opções. O que você fazia? Ligava, desligava, rebobinava, não é isso? E ponto, nada mais além disso. Normalmente, a gente faz isso com os produtos e serviços. A gente compra aquele conjunto da obra, aquele monte de possibilidades, mas usa muito pouco. Por que a gente faz isso? Por que a gente paga por isso? O cara compra um tênis de corredor profissional de 700 pratas para andar no calçadão. Como assim? Tenta entender o consumidor. As marcas fazem isso com a gente. Ela fala assim, ó, compre batom, sempre Coca-Cola, sempre Coca-Cola. Uma hora você está comendo batom e tomando Coca-Cola. Muitas vezes sem se dar conta disso. Não tem essa magia ali que é martelando, é a repetição, é a exposição constante. E quem tem mais competência para fazer isso são as marcas que conseguem criar elos de ligação, sobretudo emocional, com as pessoas. Porque, embora no discurso a gente, enquanto consumidor, afirme, e pesquisas mostram isso, né? Quais os 3 principais critérios que você leva em consideração na hora de comprar um produto X? Preço, qualidade e atendimento. História. Isso é história. A gente compra porque a gente se sente mais poderoso. A mulher, quando para lá na frente da vitrine e vê aquele vestido, ela se imagina, desculpa, a mais gostosona da parada e ainda viaja com as colegas elogiando ela. Nossa, como você ficou linda. É ou não é? Confessa. Os homens também viajam, só que a gente não admite isso, tanto quanto as mulheres. Aliás, as mulheres são consumidoras bastante curiosas, né? Elas entram na loja, experimentam a loja inteira, não gostei de nada hoje. O homem fica para morrer, porque o homem entra no provador e jamais sai de lá sem comprar. Não é essa mesmo que eu vou levar, mas ficou um pouco frouxo, meu amor, não tá grande isso não? Não, a gente aperta. O cara não quer voltar lá no provador. É ou não é? De preferência ele pede que a mulher vai na frente, separe as roupas, aquelas que você já vai entrar no provador, experimentar, 3 modelos, aí assim, é bem diversificado, né? Sapato preto e marrom, cinto preto e marrom, acabou. Para que mais? A mulher é capaz de sábado da noite olhar para o guarda-roupa dela, se você teve 2 peças, não nada para vestir hoje. Doida, porque para nós não faz sentido isso. É com esse universo simbólico que envolve muito mais fantasia e desejo e de racionalidade que nós lidamos e temos o desafio de fazer a nossa marca ser mais lembrada. Vai lá. Por último, e aí não podemos deixar de falar da comunicação. Isso tudo envolve, obviamente, usar a comunicação. Como é que a gente poderia falar de maneira muito simples? O que é comunicar? É tornar comum a todos. Né? O conceito, o entendimento do conceito é muito simples. Comunicar é tornar aquilo que você deseja comum a todos. Então eu quero tornar comum a todos os meus clientes potenciais qual é a proposta de valor da minha marca, qual é a imagem que eu quero associar à minha marca. Observem as campanhas
Aliás, vocês certamente não só observam como produzem, né? Se vocês não fazem ainda, vão fazer. Mas geralmente o que está se vendendo é o quê? É um estilo de vida, é um jeito de ser, é um jeito de viver. Veja aquela campanha que a Nazaré trouxe para a gente da Pepsi. O produto é uma espécie até de coadjuvante naquele contexto. Não é? Ele faz parte do contexto, mas não é tudo que a marca está prometendo. A marca está prometendo um jeito de viver, um astral, uma coisa para cima e por aí vai. Isso é cada vez mais explorado, porque nós consumidores temos uma capacidade imaginativa que a gente mesmo desconhece. Como é que a gente se comunica? O que eles estão dizendo para vocês? Aqueles lá de cima, as duas crianças. Um segredo. Essa daqui, mistério. Aquela ali, está feliz, né? Beleza. Mas onde é que está escrito isso? Não está escrito em nenhum lugar. Como é que a gente se comunica? 5% da nossa capacidade, do ser humano, de se comunicar é através das palavras. 20% é a entonação. Aí você liga para casa, alguém atende, sei lá, sua namorada, esposa, qualquer coisa, e aí, amor, tudo bem? Tudo bem. Mas não está tudo bem, não, está tudo bem. Você sabe pelo tom de voz que ela diz que não está, ela diz que está bem, com o tom de que não está bem, querendo, sem querer dizer que ela está bem. Pelo tom de voz a gente sabe, pelo tom de voz das pessoas mais próximas, você sabe se a pessoa está sendo está de um jeito ou está de outro. Então, 20% é entonação. Agora, 75% é presença e expressão corporal. Então você passa na frente da loja e aí vem aquele vendedor super animador, aquela cara de peixe morto, aí você entra na loja, aí o cara salda assim, está lá encostado. Quer dizer, não precisa falar nada, ele já está dizendo tudo sem abrir a boca. 75% é presença e expressão corporal. E o processo clássico aí de comunicação. De um lado você tem o emissor que utiliza de determinados códigos para mandar uma mensagem através de determinadas mídias, na expectativa que ela seja decodificada pelo receptor. E ele deu uma resposta que você espera. A questão é que no meio desse caminho tem um monte de ruído. E esses ruídos fazem com que a imagem da marca não seja construída conforme você deseja, a marca não seja lembrada suficientemente pelo consumidor e, em última instância, a marca não seja comprada. Porque se a gente não se identifica com aquela marca, com a proposta, com aquele produto, você não vai comprar, você não vai tirar o seu dinheiro. Até porque hoje a gente tem muita opção. Você faz escolha por uma outra. E faça essa comunicação de forma mais competente. O importante não é o que a marca fala com as pessoas. O importante é o que elas sentem quando a marca comunica. Então observe esse anúncio. Se seu espírito é radical, seu espírito é rápido. Você nem sabe. Procura a moto nesse anúncio. Cadê a moto? Cadê a logomarca da moto? O que está vendendo ali? Olha o moleque, despojado ou não? Radical ou não? É isso que eles estão vendendo. O produto é apenas um meio que nós consumidores utilizamos para satisfazer esses desejos, necessidades, desejos sobretudo, e a nossas fantasias. Muito bem. Na prática, tudo isso, o que significa? Na prática, tudo isso nos ajuda a deixar uma marca significativa na mente e no coração de quem a gente quer se relacionar. Lembra, o marketing é a arte e a ciência de se cultivar relacionamentos lucrativos com o cliente. As marcas não querem se relacionar com qualquer pessoa, elas querem se relacionar com pessoas com as quais ela tem a possibilidade de desenvolver um relacionamento lucrativo. E este relacionamento lucrativo não é um relacionamento apenas racional, que a gente não decide apenas com base na racionalidade. É claro que a gente faz algumas contas sim, mas eu tenho X dinheiro no bolso, eu posso fazer a escolha ou comprar uma determinada marca e não outra. Muitas vezes, marcas muito semelhantes, com propostas muito semelhantes, mas o cara faz a escolha por uma ou por outra. Por quê? Porque existem outros fatores além da racionalidade, não é apenas a grana.
É isso. Acho que a ideia era dar um panorama geral para vocês sobre isso. Obrigado.